Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós teremos o livro Mente, Caráter e Personalidade, com a mensagem de número 57, que é o capítulo Ódio e Vingança. E conosco está a irmã Lilma, que irá passar essa mensagem. Deus te abençoe, minha irmã. Bom dia. Então, bom dia a todos. Eu que agradeço, por mais uma participação. Bom dia. E que Deus esteja com cada um de nós e os demais que irão ouvir. Então, hoje, como mencionou, Mente, Caráter e Personalidade, o livro, tem como tema ódio e vingança. É interessante que vem primeiro a palavra ódio. O ódio, ela significa desgosto, rancor, fúria, a inimizade ou repulsa contra uma pessoa, ou algo assim, ou como um desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. Isso é que o ódio causa. Só que além do ódio, vem mais na frente a vingança. A vingança é toda a ação de vingar, de causar dano físico, moral ou reparar uma ofensa, um dano a uma afronta causada por uma pessoa, Primeiramente vem o ódio, em seguida vem a vingança, a ação de praticar. O ódio provém de um desejo de vingança. É muito sério, E muitas vezes a pessoa que está com ódio sofre quem odeia, e se você odeia, você é quem está sofrendo. Como João 3 fala que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E, ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, porque os pensamentos estão ruins, pensamentos ruins, aí vem o ódio, aí depois vem as ações. Por isso que os pensamentos envolvem os nossos atos. Diz que fala aqui que o espírito de ódio e vingança originou-se com Satanás e o levou a dar morte ao Filho de Deus, próprio Jesus Cristo. Então, quando, no tempo de Herodes, Jesus colocou Jesus e Barrabás, e quando aquela multidão, Satanás, ele suscitou, assim, no coração das pessoas, o ódio contra Jesus, quando ele pedia para soltar, quando Herodes disse, vocês querem soltar quem? A Jesus Cristo ou a Barrabás? As pessoas naquele momento, elas estavam tanto com ódio, que Satanás colocou em seus corações, que quando elas diziam, solta Barrabás, é muito triste essa situação. Quando elas diziam, naquele momento, ao mesmo tempo, ela estava dizendo, solta Satanás. E preferiam a Satanás do que o próprio Jesus. E fala que todo aquele que abrigar a maldade ou falta da bondade está acalentando o mesmo espírito e seus frutos serão para a morte. Aí no pensamento vingativo, o ato mal se acha envolto como na semente a planta. A planta, ela faz todo o processo de germinação, crescimento, e assim vai por diante. No final, aquela planta vai gerar seus frutos. E assim, quando uma pessoa está com seu coração cheio de ódio, maus pensamentos, os seus pensamentos, ela vai colocar os seus frutos, vai ser o quê? Vai se reproduzir nas nossas palavras, nos nossos atos, os pensamentos nossos, vai vir coisas negativas, Começa a não dar certo para essas pessoas quando, assim, ou seja, coloca o ódio em seu coração. Então, é como se o corpo todo da pessoa está envenenado.
Aí por isso que essa pessoa sofre com o ódio que está em seu coração, e quando continua com esse ódio em seu coração, ela fica além do sofrimento, tanto físico, mental e espiritual, atinge todo o seu ser e causa muitos tipos também de doenças. Tem gastrite nervosa, tem câncer, pode gerar um câncer, pode vir outras doenças também acumuladas através do ódio. É quase 100% as pessoas falecem ou morrem devido a essas situações que se encontram o coração. É muito lamentável quando a gente vai passar a estudá-lo, esses livros, quando estudamos pessoalmente cada tema e subtema, nós vamos ver que realmente nós estamos doentes, né? Nós precisamos de Cristo Jesus. É isso que o mundo inteiro precisa. Aqui fala que no livro O Maior Discurso de Cristo, de outro lado, né, de outro lado do mar, defronte do lugar em que se achava reunidos, ficava a terra de Bazã, uma região deserta, cujas selváticas gargantas e montes cobertos de vegetação, e havia sido desde há muito um terreno favorito de esconderijos para criminosos de toda espécie. Estava vívida na memória do povo notícia de roubos, e olha, naquela época, e hoje é a mesma coisa. O que falam hoje nos jornais? Cada lugar, cidades grandes, violentas, que muito se ouve roubos. E o que mais? Assassino. Como antes eles ouviam, hoje também igualmente a mesma coisa, assassinato de vários os tipos ali cometidos, e muitos eram zelosos em acusar. E realmente, muitas vezes, quando uma pessoa faz um ato errado, ou fazendo um crime bárbaro, a maioria das pessoas, a primeira coisa, acusam, né? Acusam esses malfeitores. Ao mesmo tempo, eles próprios eram apaixonados e contenciosos, nutriam o mais terrível ódio contra seus opressores romanos, e sentiam-se em liberdade de odiar e desprezar todos os outros povos, e mesmo seus próprios patrícios, que não concordavam em tudo com suas ideias. Em tudo isto, violava eles a lei que declara: não matarás. É lamentável, é muito triste. Às vezes, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós reconhecemos, às vezes nós vemos alguma dificuldade até dentro do povo de Deus, né? No mundo fora, em todas as igrejas, essas situações. A primeira coisa, nós a julgamos, né? Muitas pessoas, não todos, mas muitos, em vez de orar, pedir misericórdia a Deus, né? O que está acontecendo? Isso é a proximidade da volta de Cristo, e esses crimes e o mundo, o que mais vai aumentar são os ódios, essas violências. Fala que uma certa senhora, ela acalentou ódio em seus corações, questão familiar. Em um dia de desespero, de desorientação, ela conta-se a história dela, diz, sei lá, nem sei dizer o motivo. Resolvi que tiraria a vida da minha bebê, de 2 meses de idade. Fui para o meu quarto, fechei a porta e coloquei ela no peito para mamar. E apertei seu narizinho contra meu peito até sufocá-lo, até a morte. Eu sei, eu sou um monstro, eu me arrependo amargamente pelo que fiz. E guardo essa dor, essa culpa só para mim, já que ninguém sabe o que aconteceu, pois os médicos disseram que foi morte súbita.
do recém-nascido. Só quem sabe a verdade sou eu, Deus e vocês que estão lendo essa minha história. Uma história muito triste, que às vezes é de partir o coração, mas infelizmente aconteceu com essa senhora e outras histórias, às vezes muitas que nós não sabemos, e que está acontecendo agora, neste momento. Quantas violências por meio do ódio, e vem a ação através da vingança, e acaba as pessoas fazendo atos que nem ela mesma faz, e no final, amargamente, vão sofrer as consequências devido àqueles atos. Quantas vezes nós também estamos lamentando o ódio por alguém, ou às vezes até mesmo entre irmãos, ou algo da liderança, seja qual for a situação. Tem pessoas que dizem assim, fulano de tal vai estar em tal lugar. Essa pessoa diz assim, eu não gosto dessa pessoa, odeio. Se ela estiver neste lugar, se possível, eu passo para o outro lado, ou outra cidade, mas não quero nem ver essa pessoa. Gente, essa pessoa precisa de um remédio que é Cristo Jesus. Às vezes, simples detalhe, ou algo que estamos sem perceber, igual aconteceu nessa história, outros crimes horríveis, que às vezes o tempo de Israel acusava, gostavam de acusar, ou falava mal deles, e eles próprios estavam errados, transgredindo também a lei de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso também, a mesma coisa, sem perceber? Aqui fala também que Jesus, ele apresentou as verdades, só que as pessoas estavam com o coração endurecido para as verdades. E o Senhor disse, por intermédio de Moisés, não aborrecerá a teu irmão no teu coração, mas te vingarás. Não te vingarás, então não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso Cristo apresentou quando ele viu os patriarcas falarem, assim, só que as pessoas estavam. Fala aqui que as verdades apresentadas por Cristo eram as mesmas que havia sido ensinada pelos profetas, mas havia se tornado obscuras, porque através da dureza do coração e o amor do pecado, é que o mundo hoje está também a mesma coisa. É por isso que nós ouvimos essas horríveis situações que está no mundo. E mais aqui o subtema vai falar também que o espírito de ódio envelhece, e é verdade. Certo dia eu estava indo para Belém, em viagem com a minha filha, eu encontrei um senhor, ele se aproximou, todo sujo, todo molhado, perguntou, você é evangélica? Sim, nós começamos a conversar, e ele disse, ora por mim. Eu também um dia eu já fui. Aí eu perguntei para ele, mas por que você saiu? Eu cometi um crime. Eu saqueei minha esposa e fiquei preso em Belém. Eu conheço vários lugares. Ele começou a falar os lugares e realmente eu disse, ele conhece mesmo. Eu fiquei preso lá. Mas por que você não quer voltar para Cristo? Ainda há tempo? Há oportunidade? Ele disse assim, eu não tenho força. Eu não consigo. A amargura, o rancor, ainda eu penso, eu vejo a hora em que aconteceu. Quantas pessoas estão nessa situação, neste momento? E às vezes, esquecemos de crescer espiritualmente, ou estudar, pegar esses livros, estar junto com a palavra de Deus, interceder para essas pessoas, e achamos que muitas pessoas estão naquela situação porque quer. Às vezes aquelas pessoas escolheu algo errado, principalmente através do ódio, e veio a ação, o ato de vingar, fazer aquele ato, sem ao menos pensar. Às vezes ele pecou desta maneira, mas às vezes nós pecamos em outras maneiras, mas nós cometemos também vários sem perceber, ou a falta de dureza também nos nossos corações. Mas a aparência dele, devido àquele ódio, que ainda ele sentia mágoas, eu disse, eu vou orar, sim, por você. Ele disse o nome dele e ele pediu assim, mas não esqueça. Quando ele saiu, eu disse, não esqueça de orar. Eu disse assim, dá tempo de você voltar para Jesus.
Sempre há oportunidade de deixar as coisas erradas para trás. De lá ele ia a pé para o breu. Mas ele tinha aparência, cabelos grandes, barba grande. Perguntei a idade dele, tinha os seus 40 e poucos anos, mas ele aparentava ter mais. Bem mais idoso pela idade que ele disse. Por isso que fala aqui no subtema que o espírito de ódio envelhece. E é verdade. Eleuante, ela foi vista, né, mostrou a visão para ela, que quando ela viu, né, diz que aquele semblante, né, diz assim, ó, foi-me mostrado Satanás como havia sido um anjo feliz e exaltado. Em seguida, ele foi me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão do rosto, né, de Satanás está cheia de ansiedade. A pessoa fica ansiosa, cuidados, né, e infelicidade. Quando eu estava estudando esse livro, eu lembrei deste homem, que o rosto, o semblante dele era de tristeza. Ele falava tão com aquele lamento que como se fosse, ele não estava sem saída. Como se tivesse, e fala aqui que Satanás tinha no seu rosto, seu semblante, maldade, né? Ódio, nocividade, engano e todo o mal. Vi que ele se havia habitado durante tanto tempo que toda boa qualidade, né? Toda boa qualidade se não aparecia mais e todo mau traço se desenvolvia. Ou seja, a boa qualidade dele quase não se via e o maltrato ela via que estava, seja, crescendo cada vez mais, né? A inveja, o ódio. Fala que aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Fala que a fronte dele, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia degradado durante tanto tempo que toda boa qualidade diminuía e o mau traço dele aumentava. Seu olhar, o olhar que ela viu, ela antes viu o olhar dele era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Fala que quando ouvi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda, parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto que ela via, o qual me fez tremer, tão cheio de maldade e dissimulação. Satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima e ao fixá-la em sua lada. Tal sorriso se torna horrível. É isso que Satanás faz com as pessoas. Eles colocam em seus corações, fixa-se muitas pessoas, né, a usar o ódio, aí vem um ato de vingar, fazer a ação de tal crime ou um pecado, e após ele vai dar gargalhadas, sorrir, e muitos estão presos, e muitos estão envelhecendo espiritualmente em seus corações. Assim como Satanás está velho, Deus que tem pessoas que, às vezes, por rancor ou mágoa, quantas crianças sofrendo, famílias, entre às vezes até o povo de Deus, pessoas que deixam o ódio entrar em seus corações, maltrata a esposa, ou vice-versa, a esposa maltrata o esposo, filho maltratando os pais, mas porque a dureza dos corações, ou seja, não deixa a palavra de Deus entrar e praticar.
Muitos estão envelhecendo, adoecendo e outras mais situações devido a essa questão do ódio, ao mesmo tempo vem a vingança. Aí fala sobre a história do mundo, um conflito entre o ódio e o amor. Satanás, fala que a inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra seus seguidores, assim como Jesus foi perseguido, foi maltratado por Satanás, né? Olha, quando ele estava ali naquele momento em sofrimento, com dor, quando ele apanhava, colocaram a coroa de espinho, quando cuspiram em sua face, quando batia, né? Naquele momento, foi por amor de mim e de vocês nesta manhã. O mundo está cheio de ódio, assim como Jesus sofreu naquele momento, o povo de Deus também, muitos sofrerão, outros, aqui fala que muitos profetas da antiguidade, reformadores também sofreram, né, contra o ódio, né, dos inimigos do povo de Deus, mas mesmo assim devemos resplandecer o amor, como Cristo fez. E aqui fala mais na frente também deste livro, o outro subtema muito importante, né, que fala a transgressão põe o homem em harmonia com Satanás. Gente, isso é muito sério. Por isso nós devemos constantemente nós ter harmonia com Cristo Jesus, estudo da palavra, os livros de profecia, para que nós possamos, Deus, desvendar as verdades, para que onde nós estamos errando, aonde nós estamos alimentando o ódio com os atos de vingança, maus pensamentos, nós temos que ver, Senhor, me mostra o meu erro, me ajuda, porque quando nós Adão e Eva pecou, né? Então, ela passou, tanto Adão e Eva passou, que aqui fala, quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza tornou-se má. E assim o mundo inteiro também. E ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Aí que nós precisamos, dia por dia, toda hora, se aproximar de Cristo Jesus. Não afastar dele. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos a tendência de julgar o outro, de irar contra o outro, de sentir ódio, porque nós vivemos num mundo em pecado. E vai falar aqui mais na frente, aí vem o ódio existirá enquanto existir o pecado. Isso vai existir no mundo. Vem a reprovação, desperta ódio. Quantas pessoas, às vezes, como Caim e Abel, né? Antigamente, Deus abençoou Abel, porque ele foi obediente, fez de acordo com que Deus pediu. Caim não. Mas quando ele foi chamado, o seu irmão foi falar com ele, o próprio Deus na história foi falar com ele, mas se você fazer igual seu irmão, eu irei te abençoar, Deus falou. Mas o que aconteceu com Caim? Ele se irou, o ódio dele tomou conta em seu coração. Aí despertou a inveja. Gente, a inveja é todo tipo de confusão. A pessoa não cresce, vem desafio constante para essa pessoa. Ela sempre está angustiada, ela sempre está enraivecida, né? Nada, muitas vezes não dá porque não está muitas vezes dando certo com ela. Ela está alimentando aquele espírito de inveja, assim como Caim também. E muitos hoje estão nessa situação. Muitos também pessoas que conhecem a palavra de Deus, ou na igreja do povo de Deus também estão nessa situação. E aqui fala também que quando Saul ele também despertou essa inveja. Ele teve a inveja de Davi, que vê a inveja e desperta o ódio. Um levando o outro. Em sequência, o que veio mais na frente, a sequência da inveja de Saul contra Davi? Tentou matar.
mas Deus o livrou. Ele via em Davi que ele não tinha erro, não tinha pecado. Mas Saul, ele é infeliz, vivia um espírito mal com ele, mas porque ele alimentou a inveja. E através das suas ações, o que veio acontecer? O ódio, e mais na frente, ele usou até a sua lança para matar o próprio Davi. Muito triste, né? Essa situação. E mais na frente também, fala aqui que a inveja é filha do orgulho. Às vezes nós precisamos, nessas séries de libertação, né? Às vezes, muitas vezes não dá tempo de assistir no horário, mas é bom assistir novamente, ouvir essas séries de libertação que teve. A gente, se você adquirir, colocar em prática, até a sua saúde vai melhorar. Aponta nós o nosso orgulho, os nossos erros que está acontecendo, e até a nossa saúde vai mais melhorar, né? Às vezes nós não percebemos aonde nós estamos sentindo inveja, ou o orgulho vem também, e diz assim, e se é entretido no coração, que é colocado em nosso coração, determinará o ódio, e finalmente a vingança e o assassínio. Satanás mostrou seu próprio caráter, exercitando o furor de Saul contra aquele que nunca lhe fizera mal. Olha só. Tem pessoas que às vezes mal conhecem aquela pessoa, ou apenas pelo exterior dela, eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa é chata. A partir daí, já começa a alimentar coisas ruins. Não é bom. A gente só vai reconhecer isso quando a gente está em comunhão com Deus, estudando a palavra de Deus. Se você começar a orar, estudar mais a palavra de Deus, estudando os livros de profecia, você vai reconhecer, meu Senhor, quando eu estou errado, como eu julgo muitas pessoas pelos seus erros, pelos crimes que acontecem, eu aponto mais a elas e nem vejo, não reconheço meus pecados. A gente tem a tendência, nós moramos aqui no mundo e a tendência mais que nós vemos, nós olhamos mais o exterior das pessoas. E Deus vê o quê? O coração. E nós não temos o direito de julgar ninguém. E quanto mais você ora, menos você julga. E quanto menos você não ora, mais você julga. Nós precisamos mais de oração. Que o Espírito Santo nos dê entendimento para ajudar esses livros são muito importantes. E continuando aqui, diz assim, outro subtema, o assassino existe primeiro no coração. Esse livro já fala mente, caráter e personalidade. Nós temos que rever o que mais nós estamos alimentando a nossa mente. Por isso que Jesus, na vida de Jesus, o que ele mais se alimentava? Principalmente de manhã, antes que ele fizesse as suas tarefas do dia a dia. Ele tinha comunhão com seu Pai Celestial. Tudo que é verdadeiro, ele colocava na sua mente, tudo. Por isso que nós também devemos seguir esse exemplo. Se nós focar em coisas que não devemos sentir, ouvir ou assistir, muitas pessoas assistem novelas, filmes, a gente tenha cuidado. Esses maus vêm na nossa mente, nós somos que assimilamos o que nós vimos, que nós ouvimos. E para nós esquecer espiritualmente, tirar esse espírito de ódio, tirar o espírito de desejo, tem que focar no estudo da palavra pessoal da Bíblia, nos livros de profecia, que eles vão mostrar onde nós estamos errando e vigiar para que não aconteça nas nossas ações e palavras. Quantas pessoas ferem crianças e jovens em seus lares devido à má palavra, a ira, a raiva, o rancor, acaba dizendo palavras horríveis. Há crianças que já chegou para mim, tia, eu queria que você fosse minha mãe. Minha mãe não trata assim.
Aquilo ali doeu no meu coração e eu disse, Senhor, me ajude a ser boa, não só para os de fora, mas o de dentro da minha casa. Quantas vezes ele me desabafou essa situação e quantas vezes eu maltrato minha filha, ou meu esposo, ou minha mãe, seja lá quem for, com ações ou palavras. Ele disse assim, ele xinga muito, ela briga muito comigo e ela não deixa também eu ir para a igreja. É lamentável mesmo, mas isso está acontecendo não só no mundo fora, mas dentro do povo de Deus. Eu reconheci, meu Senhor, ajude a eu também não maltratar ou falar palavra de ira ou de ódio contra os meus próprios familiares. Não é fácil. Nós vivemos em situações que às vezes achamos que acontece só com os outros, com esses criminosos, e que nós também estamos pecando, né, contra o nosso próprio Jesus. E mais esse subtema muito importante, né, do livro, que continua dizendo assim, violação do sexto mandamento. Todos os atos de injustiça que tenha a se tendem a abreviar a vida, né, que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outro, viu, gente, em nossas palavras, né? Ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, né? Muitas pessoas dizem, eu quero, às vezes uma pessoa está passando por dificuldade ou situação difícil, aí às vezes muita gente, ele merece estar nessa situação. O tanto que ele faz maldade para as pessoas, quantas vezes, né, sem o teu conhecimento, ou falar como aconteceu a história desta mãe que fez aquela ação, ela disse que no meio, ou ela disse que sei lá o que foi que aconteceu com ela para fazer aquele ato com aquela própria filha, um bebê de 2 meses, e que aquela amargura, ela pede, ela fez uma pergunta, tenho muita culpa pelo que fiz, será se há perdão para mim? Muitas pessoas hoje estão nessa situação, e lamentável, vai continuar essas situações, aproxima a volta de Cristo, vai aumentar muito e muito vezes, e nós devemos estar preparada, vigiando com as nossas próprias vidas, pedindo misericórdia a Deus sobre cada um de nós. E continua dizendo aqui, ó, os atos ofensivos a outro, ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, pois qualquer que aborreça seu irmão é homicida, né? São em maior ou menor grau, que fala aqui, ó, são em maior ou menor grau, violação do sexto mandamento. E muitas vezes estamos violando o sexto mandamento, as nossas palavras. Muitas vezes nós matamos alguém com as nossas palavras, com as nossas ações. É muito sério. Aqui fala que Satanás inspira aos homens suas próprias energias de ódio. Por isso nós devemos estar constantemente aos pés de Cristo. Fala que quando se permite a Satanás moldar a vontade, ele a usa para realizar seus fins. Inspira teorias de incredulidade. Olha só, gente, aí vem a incredulidade. E incita o coração humano a guerrear contra a palavra de Deus. Hoje em dia nós vivemos um tempo que é difícil, as pessoas aceitar a verdade. Porque as pessoas estão endurecendo seus corações, não estão dando crédito para a verdade. O erro, para eles, está no lugar da verdade. Essa situação também é muito triste. Mas Jesus passou, diz que no mundo terei aflições, nós também vamos passar por dificuldade. Nós vamos sofrer também aflições, muitas vezes perseguições, mas Jesus não, de maneira nenhuma, nunca desistiu. Ele nunca falou para um dos seus servos também desistir. E Apocalipse fala, meus irmãos, vai até o fim. Aquele que vencer, dar-te-é a coroa da vida. Nunca. A Bíblia não existe essa palavra de desistir.
Nós vivemos num mundo cheio de ódio, ansiedade, criminalidade, roubos, até dentro do povo de Deus, adultério, outros tipos de pecados que muitas vezes que nós reconhecemos ou ouvimos e às vezes só a pessoa que sabe e Deus. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós devemos manter firme a verdade e viver a palavra de Deus de acordo com o que Deus está pedindo. E diz aqui também mais, o mundo odeia Cristo porque ele era diferente. Ele vivia tudo que é de verdade, ele vivia. A vida dele não saía nenhuma má palavra. Podia muitos criticar ele, muitos dizer que ele era covarde. Na palavra de Deus mesmo diz que ele ensinava os ensinos do filho do diabo. As pessoas que estavam com o coração endurecido não deram crédito na verdade, não reconheceram que Jesus que era o Filho de Deus. E muitas vezes nós também, usando as más palavras, o mau testemunho, errando devido à nossa dureza de coração, muitas vezes não aceitando Cristo verdadeiramente em nossos corações ou nunca conseguindo uma transformação. Ela vai te falar que muitas pessoas não crescem espiritualmente porque a sujeira, a ídolos, a ódio, a inveja, a rancor em seus corações, o orgulho em seus corações, faz com que a gente não cresça espiritualmente. E nós estamos, muitas vezes, transgredimos o sexto mandamento, fazer uma violação da lei de Deus, o sexto mandamento. Por isso nós devemos ter muito cuidado, pedir a ajuda de Cristo Jesus, né, para que nós possamos crescer espiritualmente. E outro subtema muito importante que diz: o ódio provém de um desejo de vingança. Satanás contestava tudo que o Filho do Homem visava, empregando os homens como seus agentes, a fim de encher de sofrimento a tristeza e vida do Senhor. Quantas vezes Jesus saía nos montes em oração, porque seus acusadores acusavam, falava e ele entristecia seus corações, entristecia seu coração, saía em oração e lá chorava, só ele Deus sabia. E hoje em dia também, quantas vezes o povo de Deus tentando levar a verdade e as outras pessoas, muitas pessoas, nem todas, mas muitos que não querem aceitar a verdade, apunhala, né? As pessoas que estão falando a verdade. Quantas pessoas tristes, quantas vezes você ensinou para alguém a verdade e ela realmente é verdade, mas não quer aceitar essa verdade, é muito difícil. Eu vou ficar no meu lugar que é mais fácil, não tem tanta regra para me viver. Pessoas que dizem assim. Ou pessoa você vai conviver com pessoas ou falar, eu sinto muito, não consigo viver essas regras, está pedindo a palavra de Deus. É muitas situações, né, que o mundo se encontra hoje. A falsidade, fala que o sofisma e falsidade pelos quais procurava estouvar a obra de Jesus, o ódio manifestou por meio dos filhos da desobediência. Assim como Caim, né, aconteceu, ele odiou seu irmão, né, isso vai acontecer também, né. O ódio contra os pais. Quantos filhos estão com ódio de seus próprios pais? É lamentavelmente muitos. Aqui fala aqui no livro, Medicar a Personalidade, de uma jovem que ela tratava mal seus pais. Ela tinha ódio contra os seus pais. Por quê? Porque sua mãe, ela não gostava, a sua mãe não aceitava o erro dela. Então ela tinha que reprovar sua filha e fala aqui que ela passou a acalentar aquele ódio
E diz aqui um pouquinho, mencionar para vocês, que diz assim, porque tua mãe não aprovou o seu procedimento, teu sentimento não se resume a uma positiva antipatia, decidido de respeito, mas chegam ao ódio, malignidade, inveja, ciúme, que se manifesta em tuas ações, olha só, causando-lhe sofrimento e privação. Diz aqui, um mau demônio te controla, falando para esta senhora jovem, e odeias e és odiosa. Olha, ela odeia e ela mesma é odiosa. Por isso que quem odeia está em sofrimento. É esse espírito de ódio que acompanha também a vingança, outros atos de inveja, que devemos, o orgulho também, clamar a Deus, pedir para que Deus nos tire dessa situação. E fala aqui mais também que Satanás deleita-se em controlar a mente das crianças. Jesus, quem tem aqui pais e mães, que tem filhos, tem filhas, né? Tem vós que cria netos também. Dizem que desgosto ter filho de pais temente a Deus, indisciplinados e desobedientes, desagradecidos e voluntariosos, decididos a seguir seus próprios caminhos, a despeito das perturbações ou mágoas que ocasionam aos pais. Diz que Satanás se deleita em governar o coração das crianças e, caso lhe seja permitido, insultar-lhes e o próprio odioso espírito. Cuide dos seus filhos, estude com eles, orem com eles, pergunte o que ele está passando. Olhe o que ele assiste, as amizades que conversa. Brinque mais com seu filho, fala de Jesus mais para seu filho. Viu uma coisa de reverência, chega em casa, na igreja, chega em casa, filho, não é certo, eu não gostei daquilo que você fez. Eu aprendi isso, eu li sobre na vida de Jesus e a ciência do bom viver. Ela fala também, em outro livro também, sobre os meus filhos, está muito importante para nós estudar. Nós temos que conversar muito com eles, pedir sabedoria de Deus, de Cristo Jesus, para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Tenham cuidado. Se você não ensinar, não tirar tempo para os seus filhos, ensinar a verdade, o inimigo vai ensinar, o inimigo vai usar pessoas. Ele quer que as crianças fiquem desobedientes, ele quer que as crianças façam suas próprias vontades. E hoje está invertido. Antigamente os filhos obedeciam bem, né? Está a palavra de Deus. E hoje em dia, muitos pais, né? Nós temos que ver essas situações, pedir misericórdia a Deus. E continuando aqui, nós finalizando, diz assim, a vingança não traz satisfação, né? E é interessante que todos esses, o tema e com esse subtema, fala que, no final, que o coração dá amor por ódio. Olha o que vai dizer o maior discurso de Cristo, um pouquinho já para nós encerrar, diz assim, não é posição social na terra, nem nascimento, nem nacionalidade, quer dizer, nem privilégio religioso, o que provoca que somos membros da família de Deus. É o amor, muito importante, um amor que envolve toda a humanidade, mesmo pecadores, cujo coração não se acha inteiramente cercado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto desenvolva ódio por ódio, darão também amor por amor.
e, porém, unicamente o Espírito de Deus, que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição. E a insígnia da realeza celeste, o sinal certo, pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Jesus, Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falo aqui um livro, Patriarcas e Profetas, para que nós possamos adquirir o amor, sabe? É o estudo pessoal da Bíblia. Aqui vai dizer que a palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador pela transformadora influência de sua graça. A imagem de Deus se reproduz no discípulo, torna-se uma nova criatura. O amor torna o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina através do estudo da palavra de Deus, principalmente quando nós Amém. colocamos em prática. Amém? Amém.